Vamos lá, gente. Vamos continuar nosso bate-papo. Vamos continuar. Eu sei que o papo tá bom. A gente tem mais algumas coisas para a gente falar, né? O Mel tá aí se preparando, tá bom? Mas tá gostando do papo, tá? Eu tô amando. Eu acho que a gente precisava de ouvir. Eu acho que nós temos mais algumas coisas que a gente vai precisar tocar. Deixa o Mel entrar aí para a gente continuar o nosso bate-papo. Está sendo muito edificante. Para você que não acompanhou, a gente está aqui. Eu falei que ia estar aqui no YouTube. Foi uma confusão agora aqui para gravar. Essa internet, né, esses tempos tem deixado a gente em maus lençóis. Mas a gente vai disponibilizar sim, tá no YouTube para quem quiser acompanhar depois, tá bom? E eu quero te fazer um convite para depois você multiplica esse vídeo, faz chegar até os seus pastores, né? Chega até os seus líderes, presbíteros e outros precisam ouvir essa palavra aí do Mel e outras que a gente vai conversar, até para ter um cuidado melhor com os seus pastores, saber que eles são homens de carne e osso, que passam por dificuldades, são homens que têm momentos de altos e baixos na vida emocional, são pessoas que têm famílias e a gente precisa atentar para isso. Muita gente tem falado o que quer falar, sem olhar, né, para o outro lado, sem imaginar que do outro lado tem uma pessoa que tem família, tem filhos, tem esposa, e elas percebem. Então, é um momento para você repensar também como tem sido a sua relação com o seu pastor, tá certo? E líderes e membros, de modo geral, é tempo da gente repensar. Eu trabalho com liderança, gosto dessa área e percebo algumas coisas, ouço algumas coisas que às vezes me deixa triste de é, ações, atitudes de, de colegas, né, de líderes e membros da igreja que às vezes vai ferindo o coração do pastor, né? Então são alguns cuidados. Quero lembrar que do outro lado existe uma pessoa, tem um ser humano, e a gente precisa olhar para esse lado também, né? A gente não pode desconsiderar de forma alguma que o pastor ele não é um super-homem. O pastor é feito de carne e osso, tem seus momentos, pode entrar em depressão, pode passar por um momento de estresse. Tudo isso ele está sujeito. Ele não é um super-homem, não. Não é um super-homem. Você precisa entender isso. E à medida que você entender isso, você vai cuidar melhor do seu pastor, não porque ele seja o cara, é porque ele foi o escolhido de Deus, foi Deus que colocou ele para te pastorear, para cuidar da sua vida, para que você possa ter uma vida saudável, tá bom? Então, vamos ver aqui, deixa eu chamar o meu aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Mas é isso, fica a dica aí. Cuide bem do seu pastor. Cuide bem do seu pastor. Ah, pastor, mas sabe, não sei, meu pastor. O seu pastor que você tem foi dado por Deus, ele tem responsabilidades, vai prestar conta a Deus, então cuide bem dele. Cuide bem dele. Não é isso, Mel? Tem que cuidar bem do. Aí, Né? Vamos lá na trilha, aproveitei, tá? aproveitei para ouvir minha mulher também, porque ela estava assistindo lá dentro. Fui lá ver Aham. também para ver se estava. Joia. Bora na tríade aí. O que é que você tem dessa tríade aí? Veja bem, a minha formação acadêmica, ela teve figuras que foram muito importantes para mim. Um dos pastores, ele acabou de falecer agora, eu acho que tem 10 dias, que foi um americano, o Brent, foi uma figura que trouxe para mim essa roupagem é iniciador de igreja. Minha cabeça é a cabeça de alguém que está começando uma igreja todos os dias. E ele Uhum. colocou isso para mim. Eu não envelheço na igreja, porque todo dia eu começo uma igreja. Todo dia eu começo uma igreja. Então, ele me ensinou muito isso. E ele foi o meu formador. Então, de alguma maneira, esse discipulador trouxe para mim um ganho extraordinário. E aí vem uma palavra: todo pastor ele precisa de um pastor amigo, um discipulador, um cuidador.
Eu acho que hoje isso aqui também seria um desafio, né? A gente criar uma rede de pastores que se cuidem, que Uhum. gostem um do outro, que não tenha competição, que tenha um chamado assim para a vivência próximo uns dos outros. Então, esse pastor, ele foi o meu discipulador e nos processos de discipulado ele me deu muitas orientações. Uma das orientações que ele me deu foi me apresentar esse plano de pastoreio e ele colocava com muita ênfase isso para mim, não é? Qual seria meu lugar dentro de uma comunidade? O que é que eu seria para essa comunidade, o que essa comunidade seria para mim, o que eu seria para Deus, o que Deus seria para mim e o que Deus seria para cada uma dessas pessoas e o que essas pessoas seriam para Deus. Então essa relação múltipla fez com que eu tivesse condições de buscar, por meio das suas orientações, uma catalogação daquilo que eu preciso e aquilo que eu sigo todos os dias. Eu me imagino todos os dias quando levanto, vivendo isso que eu vou dizer aqui agora. É um texto de 1 Pedro, capítulo 5, que eu acho que ele é extraordinário. Ele diz, portanto, eu apelo, é uma palavra de apelo, para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Aí ele traz agora as palavras que eu quero colocar como tríade. Pastorei um rebanho de Deus que está entre os seus cuidados. Pastorei. Pastorear dentro daquilo que é a limitação minha, que é a limitação sua, daquilo que é uma atribuição, mas existem os limites que a gente impõe. Cada pessoa é diferente uma da outra. Eu nunca vou ser como o pastor Davi, numa excelência em áreas que eu jamais serei, não tenho pretensão de ser, porque Deus não me formou para ser isso. Então, pastorei o rebanho de Deus que está sobre os seus cuidados. Pastorei. Não olhem por ele por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Então, para descobrir, a primeira coisa que Deus quer é que eu pastoreie o rebanho dele livremente. E esse livremente, para mim, é quando eu estou sentindo prazer, que eu estou feliz, eu estou alegre, eu tô vivendo bem entre eles, eu estou cumprindo a minha função entre eles. Eu sei que isso tem muito para muitos pastores da afirmação que vem do lado de lá. Eu estou dando aqui e quero reciprocidade. Quando eu não tenho reciprocidade, eu paro de pastorear dessa forma obrigada. Espera aí, pastorei o rebanho de Deus para Deus. Eu estou pastoreando o rebanho de Deus para Deus. Essa é a primeira coisa que eu sempre digo. O rebanho não é meu, é dele. Eu estou pastoreando para ele e faço isso com toda a liberdade da minha alma. Eu quero fazer isso para Deus. Não existe obrigatoriedade nenhuma nisso. Se eu sair desse negócio de pastorear oficial, eu não estou debaixo de maldição, porque tem isso também, né? Tem pastor que acha que se separar da igreja é um divórcio, e Deus odeia o divórcio, porque ele está casado com a igreja. Então, Deus odeia o divórcio, então o cara não divorcia nunca da igreja. A igreja de Deus é rebanho de Deus, é povo de Deus. Então ele diz, pastorei de livre vontade, isso é a primeira coisa que eu coloco. O dia que eu sentir que eu não tenho mais prazer, que eu não tenho alegria de viver para essa realidade que Deus impôs do cuidado, eu vou voltar para a feira. Eu vou vender minhas toquinhas, pagar meus carregos, eu vou dar dignidade à minha família e vou cuidar dela agora. O meu chamado é cuidar de pessoas. Eu vou cuidar de 10, de 5, pegar meus vizinhos, chamar eles. De repente, pode ser que daqui a pouco estoure, mas não é minha pretensão isso. Não. Eu quero cuidar da igreja de Deus, para Deus, com liberdade. Essa é a primeira coisa. Se o pastor está feliz, ele tá pleno. Se ele não está feliz, é um mau sinal. Ele precisa parar para rever isso aí. Se ele está fazendo obrigado, eu estou indo amanhã para a igreja pregar, meu Deus do céu, se eu pudesse, eu ficava na cama. Está na hora de procurar ajuda. Meu irmão, está na hora de procurar ajuda. E aí é bacana porque, de vez em quando, eu me sinto assim. Eu acordo e digo, Deus, sinceramente, eu não queria ficar na cama não, mas eu não queria falar nada para ninguém hoje, eu queria ouvir. E aí, como Deus me deu um monte de pastores maravilhosos que pregam melhor que eu, que são melhores pastores que eu ligo às vezes para alguns na noite anterior, digo, cara, é o seguinte, velho, amanhã, velho,
pregue lá, eu vou estar lá de baixo, mas pregue lá. Aí alguém vai dizer, mas a igreja vai olhar para você e dizer, poxa, eu queria ouvir o pastor Mel, idólatra. Vai se curar desse negócio. Eu sei que as pessoas gostam de determinados pastores, o jeito de ser de cada um, isso é uma coisa livre, que todo mundo tem que gostar. Mas eu tenho que amar a palavra de Deus, eu tenho que amar o próprio Deus, eu tenho que amar a revelação de Deus. Então, falando nisso, eu digo, o dia que eu perder esse desejo, essa alegria de pastorear, o dia que eu perder a visão do cuidado, o dia que eu perder esse entusiasmo, eu vou deixar, filho. Eu não tenho dificuldade, porque o que existe hoje são muitos irmãos, pastores, que dizem, velho, eu não vou sair, mesmo com má vontade, eu vou ver se Deus vira o jogo. Eu acho que você tem que insistir mesmo. Eu não estou falando para você desistir no primeiro embate. Agora, esses embates têm que ser com prazer. Eu utilizo muito a figura de Neemias como um construtor que faz com prazer, sabendo que o trabalho é difícil. Tem os Tobias, tem os Sanbalates, tem as figuras que ficam o tempo todo querendo derrubar o muro, criticando, pá. Mas aí pega Neemias parece que é meio autista, não tem muito... porque nós, às vezes, temos que ter um pouco de autismo, no sentido de fechar um pouco mais os ouvidos, dizer, quem é que está dizendo aqui? Mais do que o que eu estou ouvindo, ou do que eu estou ouvindo, é quem está dizendo. Porque, às vezes, quem está dizendo não merece, entre aspas, com todo respeito, a minha atenção. Porque quem está ouvindo não é um Tobias, é um Sanbalate. E aí é interessante, porque Tobias e Sanbalate, um dia Neemias voltou e o cara estava dentro da casa do tesouro. Neemias botou para fora, sai daqui, porque o seu lugar não é aqui. Então Neemias é um bom referencial de alguém que fez a coisa por alegria, mas é interessante. Ele era copeiro do rei, ele foi, depois ele voltou a ser copeiro do rei. E o rei disse, e aí? Falou, não, eu sou copeiro ainda, pode pagar meu salário aí que eu vou voltar, fica tranquilo que eu vou dar hora extra. Então, assim, nós somos copeiros do rei. E nós temos que fazer com vontade, nós temos que fazer com entusiasmo, não por obrigação. Isso, para mim, é o primeiro aspecto da minha tríade motivacional para continuar o ministério. A segunda coisa que o texto vai me dizer aqui, ele diz, não façam isso por ganância, mas por desejo de servir. E aí é um alerta para todos nós, que às vezes estamos em igrejas menores, que o sustento é menor. Eu não sei como é na sua denominação, na minha também eu não sei, porque eu nunca mais acompanhei. Mas assim, tem pastores que lutam mesmo, sabe? Para chegar em determinadas igrejas. Eles fazem um trabalho aqui, como se fosse um cargos e salários, para ser premiado, para ir para determinados lugares. Olha, se alguém te colocou num lugar onde Deus não te disse que era para você estar, você está no lugar errado. A melhor condução é a condução de Deus, que Ele é como o vento, Ele sopra para onde quer, e você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Então Ele está dizendo aqui, não por ganância. Isso é muito importante para mim e para você. Isso tem a ver não só com o dinheiro, mas com toda essa relação de poder que às vezes permeia o coração da gente. Mas aqui ele está falando de grana mesmo, ele está falando de sustento, ele está falando de aproveitar da bondade das pessoas para terem um melhor sustento. Nós não somos... É por isso que às vezes os pastores, eles são mal vistos, né? Eu tive muita dificuldade, quero fazer uma confissão para os irmãos. Eu estou há 20 anos na minha comunidade e eu já falei para os irmãos que eles sabem, tem alguns que estão aí na live também, já vi um monte de nomes aí. Eu falava pouco de contribuição, de dízimos, eu falava dentro da congregação, para a congregação, eu falava muito mais dos meus ensinos, na escola da Bíblia, na parte discipular, eles aprendem como discípulos. Mas eu evitava muito falar em dinheiro publicamente. Agora da pandemia não, agora eu me virei um cara que estou pedindo dinheiro toda hora. Mas a pandemia foi massa, me curou. Então eu tinha muita dificuldade, porque eu dizia assim, pô, vou me assemelhar a algumas comunidades, igrejas aí que são coletoras de dinheiro para encher bolso de pastor, e eu quero pelo menos que Deus estabeleça essa relação de dizer, existem alguns que não falam sobre isso, que não querem isso, que não vivem por isso, que vivem mesmo servindo a Deus, está aqui, com o desejo de servir. Você olha para o cara e diz, o cara está servindo a Deus. A utilidade, ele está para além daquilo que é trivial, ele é um servo.
ele é o último degrau da liderança, é servir, não é ser servido. Ele é um indivíduo que ele pensa nas pessoas. E aí é bacana, porque isso é a lei da semeadura. Quando você pensa nas pessoas, as pessoas pensam para você. Davi, é tão legal. Meus filhos às vezes ficam impressionados aqui, né? Porque eu recebo muito presente. Olha, essa camisa que eu estou aqui, ó, eu ganhei de presente. Eu ganho camisa de presente, eu ganho calça de presente, eu ganho sapato de presente, eu ganho bolo, pão de presente, eu ganho pizza de presente, eu ganho torta de frango de presente, eu ganho gravata, eu ganho meia, eu ganho lenço, cara, eu ganho tanto presente. Às vezes quando chegava os presentes, meu filho dizia assim, eita rapaz, você ganha. Eu falei, meu filho, eu não posso fazer nada, eu não peço presente. Então eu acho isso lindo, quando as pessoas entendem. Eu não tô, me desculpe, irmão, estar falando isso de mim, mas eu sou um miserável. Mas quando você serve as pessoas, elas entendem isso e elas te abençoam, elas te ajudam. Poxa, eu fico pensando que quando a gente deixar de ter essa caricatura de alguém que está ali por causa de grana, isso também diz respeito ao pastor tratar bem a vida financeira dele, sabe? Porque às vezes não é o que eu ganho, é como eu trato a minha vida financeira, né, Davi? Viver num padrão tranquilo. Porque o pastor não tem padrão de vida. Nenhum ser humano tem. O padrão que ele estabelece somos nós, são as nossas, como dizer, são os nossos desejos desenfreados, né? É aquilo que a gente tem como desejo incontrolado de possuir. Então, ganância, controle. Eu sempre estou controlando em mim, minha mulher sabe, eu tenho uma veia muito empreendedora. Eu gosto muito de mover pessoas para empreender, eu gosto de ver isso. E não é por grana, é por ver o fruto do trabalho, é por ver pessoas. Então, eu tenho que ter cuidado nessa área da minha ambição. Eu não posso, de hipótese alguma, ter uma caricatura de alguém que está no ministério por grana, para ganhar mais. Eu tenho que tratar bem aquilo que Deus me dá, o mínimo que seja. Então, eu quero chamar a atenção, podia ser até motivo de outra live, não comigo, mas com outras pessoas, sobre a vida financeira do pastor pós-pandemia e das pessoas pós-pandemia. Porque, pastores, você que está me ouvindo aí, em algum momento... Põe na agenda logo aí. Ah, não faz isso. Vai cair... As pessoas vão deixar de contribuir, não porque elas são ruins, é porque elas têm que ter algumas demandas pessoais, de família, vão perder emprego. E aí, nós não podemos nos manter no mesmo nível de salário, eles vão ter que abrir mão mesmo para abençoar. E Deus, pela sua graça e misericórdia, vai fazer a multiplicação dos 5 pães de 3 peixes. A gente tem que estar ligado nisso, sabe, velho? Então, a ganância, as pessoas vão olhar isso, sabe? Eles vão olhar para a gente para saber, esse cara está aqui por grana ou por outra coisa. Então, é com alegria de servir. Não por top e ganância, mas por desejo de servir. Também você não vai ser aquele indivíduo que vai servir a todo mundo e não vai servir a sua casa. Quando fala de servir, o primeiro lugar é esse ninho que você vai e volta todo dia. É um conflito que eu vivo constantemente, você como pastor, todos os pastores que estão aqui podem admitir. É um conflito, sabe? Esse lance da orfandade. A gente às vezes deixa a nossa família órfã por coisas simples. Tem uma vez que eu tomei uma decisão na minha vida, e foi muito duro para mim isso, de marcar compromisso com a minha família, e parecia uma coisa espiritual, não sei se não era do diabo não, porque o diabo não vem para cá não, era algo de Deus. Na hora que eu estou saindo, as pessoas ligavam, preciso falar com você, e eu deixava a minha família dizer 1 minutinho só. Não. Um dia eu parei e disse não. Vai ligar para mim, amém, beleza, meu dia de folga é meu dia de folga, desligo tudo. E se alguém me ligar no meu dia de folga perguntando o que é que você está fazendo, eu vou dizer, estou fazendo nada. E alguém vai dizer, então vamos fazer alguma coisa. Eu lhe perguntei se quero fazer alguma coisa, eu não quero fazer nada, eu quero ficar ocioso. Tem o dia de não fazer nada. Aquele dia que você diz, eu não estou a fim de fazer nada, sabe? Nada vezes nada. Então, é importante a gente dizer, poxa, eu preciso servir com alegria o meu Deus. E a partir da família. Então, como eu estava dizendo, pessoas me ligavam, eu dizia, olha, a gente vai no restaurante, mas dá um tempinho aí. Quando foi um dia, eu estava saindo. Quando eu entrei no carro, que eu botei minha família, uma pessoa parou na porta da minha casa, eu preciso falar com você agora, chorando.
Eu falei um minutinho só, fique aí. Fui lá, voltei e falei, muito bem, tudo jóia. Olha bem, eu estou saindo com minha família agora. Eu marquei com eles aqui tem uma semana, eu não vou abrir mão. Estou indo para o cinema com minha mulher e meus filhos. Eles me pediram isso. E eu quero lhe pedir desculpas por isso. Agora eu vou te dar uma palavra. Eu vou estar chegando aqui 10h15 da noite. E aí eu vou fazer uma oração por você agora. E eu vou te dizer uma coisa, o que está aí não vai piorar. Alguém está morrendo? Não. Você está sofrendo perseguição aqui agora? Não. Você está em ameaça de morte? Não. Então, é uma situação que está... Então, me diga a situação. Pronto, deixa eu orar por você aqui agora. E 10h15 você me liga. Quando eu chegar do cinema com a minha família, aí você fala comigo. Ok? Pode ser? Pode. Pai, em nome de Deus. Orei, abençoei, me mandei. Naquele dia, eu me senti o cara mais livre do mundo. Porque eu falei, velho, e minha família esperando a resposta. Que foi? Falei, nada não, depois a gente conversa. A pessoa vai me ligar depois de 10h15, mas se liga nisso, vamos lá. E fomos lá. 10h15, eu cheguei, estava na minha casa, deixei o telefone ligado, a pessoa não me ligou. Qual seria a minha primeira reação? Ficou chateada. Não. Quando foi no outro dia cedo, ela ligou e disse, rapaz, depois você orou por mim. O negócio funcionou. Acabou, tá tudo tranquilo. Eu falei, olha... Então, às vezes, a gente precisa dizer, se tem uma agenda de serviço, a primeira é a família. E isso é importante, eu não quero me deter, porque você já sabe, eu já sei, está cansativo demais, é muito chavão. O primeiro lugar de cuidado é da família. Mas assim, eu também eu sou relapso em muitas coisas, tenho também, como qualquer um outro, os deslizes nessas áreas, mas eu me ocupo mesmo, dentro do campo da prioridade, servir a partir daí. Não por torpe ganância, mas de livre vontade, pelo desejo de servir. Essa é a segunda parte da minha tríade. E a terceira tríade, que eu acho que aí é onde reside, para mim, o maior ponto de libertação, é quando o texto diz, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Isso aí eu teria, hermeneuticamente, os pastores que gostam de fazer exegese de texto, eu não quero nem saber de exegese, mas para mim na leitura literal significa dizer, olha, você não manda em ninguém, seu propósito não é mandar, seu propósito não é dominar, o seu propósito não é ter controle, o seu propósito é viver uma vida simples, uma vida plena diante de Deus, porque a maioria das pessoas da sua comunidade nunca ouviram o seu pastor falar muitas vezes. Mas quando ele olha para a vida do seu pastor, se ele for um homem íntegro, eles vão dizer, como dizem de um monte de pastores aqui em Itabuna, que são íntegros. Alguns já morreram e diziam, olha, aquele homem é íntegro. Sabe por quê? Porque mais vale o bom nome do que as muitas riquezas e o favor do que a prata e o ouro. Então, eu sempre primo por esse aspecto. Eu não quero ser dominador sobre ninguém. Eu não quero ter controle sobre as coisas. Eu não quero dizer, não, aqueles pastores, sabe, sargentos, isidoros da vida, aqueles caras que sentam e dizem, não, está tudo no controle, aqui, não, se até para orar, o indivíduo liga e pergunta, eu posso orar tal hora, na madrugada, porque eu ouvi o senhor falando lá que não é para orar na madrugada. Então, cessei a liberdade das pessoas. As pessoas tendem, nessas personalidades dominadoras, fingir, dissimular na presença deles, que está tudo bem, mas no fundo todo mundo trai. Você nunca viu um dominador não ser traído, rapaz. Então o melhor é desenvolver uma habilidade de, primeiramente, ser para Deus. Eu preciso ser para Deus. E se eu for para Deus, me desculpem, se eu for para Deus, eu vou ser para qualquer pessoa. Paulo disse isso, importa agradar a Deus do que aos homens. Então, quando eu vivo nesse processo do agrado a Deus, aquilo que está em mim vai refletir para as outras pessoas. Eles vão olhar, eles sabem que eu não estou preocupado com título, não estou preocupado com posição, não estou preocupado com a última palavra, não, quem dá a última palavra é que sou eu. Não estou preocupado com isso. Pastores dominadores, eles não dividem, por isso que eles fracassam. Às vezes ele tem um cara na igreja que prega melhor que ele. Mas ele nunca dá o púlpito desse cara, porque depois termina, os irmãos vêm falar para ele assim, rapaz, olha, que palavra de Deus. Mas poucas pessoas chegaram para ele para dizer, para ele, pastor, que palavra de Deus. Ele esqueceu que todo mundo já disse isso para ele um dia também. Mas ele não quer dividir essa coisa. Tem que ser alguém pior do que ele para pregar, para sempre dar a ideia de que ele é o supremo. Eu já tive isso comigo.
Eu já tive isso comigo, abro meu coração. Quando eu cheguei aqui logo, o cara que eu vim estar no Ministério Colegiado era um comunicador de excelência. Eu nunca vi um indivíduo com a capacidade técnica de aplicação de texto bíblico como aquele cara. Então, arrebatava, o cara deixava em convulsão a comunidade. Eu saindo de um ministério pequeno, chegando naquele lugar, dizendo, cara, o que eu vou fazer? Substituir Moisés é luta, né? Moisés, meu servo, é morto, agora é você, Josué. É luta. E eu cheguei para ser um cooperador, não cheguei para ser pastor principal. Eu fiquei por um erro do destino, eu digo meu, mas pela graça de Deus, fiquei. Mas assim, foi um fator que eu tive dificuldade mesmo de resolver em mim, esse complexo de inferioridade, quem prega melhor que eu. E chegou um momento que eu disse, olha, para mim o melhor sermão é uma vida exemplo, como diz aqui a atriz. O melhor sermão é um exemplo, é viver uma vida simples, é você ter colo, você dar ombro, é você dar ouvidos, é você ter palavra de Deus para as pessoas, é você comunicar a verdade de Deus, não só para as pessoas, mas para a sua própria vida. É alguém olhar para você e dizer, velho, é fantástico isso. Esse cara é fantástico, mas não é fantástico porque ele é sobre-humano, ele é fantástico porque ele é humano. Eu quero, me permita eu falar isso, é de mim, mas eu sei que não é decoroso, mas quando eu cheguei na comunidade, a primeira coisa que eu fiz foi dizer para os irmãos, olha, a minha esposa não é pastora, ela não vai assumir nada aqui na igreja, não vai ser ministra de mulheres, ela vai ser o que ela quiser, ela tem que ser minha esposa, ela tem que ser mãe dos meus filhos, e duas igrejas que eu pastorei. É o ministério dela. Eu aprendi isso com o Fernando. Se tem uma coisa boa que eu aprendi com o Fernando Henrique Cardoso, foi isso, que o resto é tudo ruim. Ele disse, Ruth vai ser o que Ruth quiser. Eu lembro bem disso. E eu disse, olha, ela vai ser o que ela quiser. E ela sabe, eu nunca cobrei dela nada, nenhum posicionamento de liderança igreja. Ela tem que liderar a minha vida, liderar a minha casa comigo, liderar meus filhos, liderar mutualidade, cuidado. Então eu deixei claro para a igreja que minha mulher não seria sacrificada no ministério. Se alguém tivesse que morrer, seria eu. Mesmo assim, eu não queria morrer. Eu disse, eu não quero morrer, eu quero viver. Eu não estou lutando para não morrer, eu estou vindo aqui para viver. E eu quero dar vida, porque a vida e a abundância ele prometeu para mim e para você. Então, como eu sou dele, eu quero dar vida e abundância. Então, eu vou pedir um favor. Tire essa capa de pastor, porque eu sou um pecador, sou igual a todo mundo. Primeira coisa, se os irmãos puderem tirar o dia do pastor para mim, vai ser um descanso para mim. Eu não quero que tenha dia do pastor. Porque se tiver o dia do pastor, vai ter que ter o dia do ministro. Porque quem faz a obra do ministério não é o pastor, é a igreja. A igreja rala para fazer a obra do ministério, na hora de receber o louro tem que ser o cara. Eu falei, eu não quero isso. Tem que ser todo mundo recebendo louro. Eu não posso querer isso para mim sozinho. Então isso foi mecanismo que Deus foi dando para o meu coração, que também não é original em mim, mas é fruto do meu discipulado, de pastores que me discipularam, seja em conferências, seja em outras questões. Fantástico isso. Isso deu para mim uma autonomia e uma liberdade de estar aqui no sábado à noite com você. Trocando ideia, batendo papo. As pessoas ligam ou não ligam. Não faz sentido se ninguém ligar para mim. Se ninguém ligar para mim, eu não me sinto aquele cara mais desconfortável do mundo. Meu Deus, ninguém ligou para mim hoje. Será que eu não estou sendo mais útil? Não. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu faço. Então, assim, quando aí, mas é justamente a maturidade do ministério, né? A gente vai chegando, vai alcançando a maturidade, né? Exato, mas também essa comunidade que eu pastorei hoje, ela me pastoreia. Olha, Davi, com todo respeito à quinta, mas, pô, velho, a esperança é pancada, brother. A esperança é uma comunidade, velho, que, poxa, eu me sinto amado. Eu sei que tem gente que não concorda comigo em muita coisa. Sei que tem muita gente que pode não gostar do meu jeito de ser em muita coisa. Às vezes na minha humanidade, eu falo algumas besteiras, sabe? E eu sei que essas besteiras ferem o coração dos irmãos, mas eles sabem que sou eu e eu vou tentar mudar, eu quero mudar. Quando eu digo tentar, porque são coisas que às vezes são tão impregnadas na minha alma, que é meu jeito de ser. Mas eles entendem isso, mas eles cuidam de mim de uma forma tão extraordinária. E uma coisa que eu luto mesmo é isso. Não ser dominador. Não constituir impérios. Não fazer das tripas coração para estar naquele lugar.
Não, aqui eu vou matar todo mundo, mas daqui eu não saio. Não. É tão lindo você trabalhar na liberdade de Deus. Agora, quando eu cheguei para a comunidade, eu falei outra coisa, além da minha mulher e além do lance do pastor, porque eu sou um que tem um dom com os outros, com todos, sou igual a todo mundo, visto roupa comum, cueca, gosto de praia, gosto de tudo. Gosto de praia. E se precisar ir para a praia no domingo de manhã, perdoe, irmãos, eu sou um herege. Eu vou na praia domingo de manhã e deixo alguém pregando e estou fazendo isso para a glória de Deus, sem problema nenhum. Se quiser escandalizar, escandaliza, fique tranquilo. Alguém um dia falou para mim, minha esposa está questionando porque eu não estou indo na praia, está lá triste, melancólica, e de domingo, dia do Senhor. Eu falei, não deixa de ser o dia do Senhor, porque você vai na praia com sua mulher. A sua mulher, rapaz, é a noiva de Cristo. Vá lá, leve sua mulher para a praia. Pastor, você está falando o quê? Escola da Bíblia. Eu falei, escola da Bíblia você faz com ela lá. Quando você vai, compartilha a palavra com ela, senta lá, toma um sol bacana, come algo juntos, volta para casa, dorme um pouquinho, à noite vai estar no encontro, celebrando a presença de Deus. Quem disse que eu tenho um lugar onde eu digo que esse lugar é sacrossanto, eu adoro a Deus? Ele diz, procura adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. Então, se você fizer isso por uma justa causa, faça. É para a glória de Deus. Então, assim, esse lance da liberdade, porque é para a liberdade que Cristo nos chamou, amém? É para a liberdade. Sim. Não é para o domínio, cara. Isso é leve para mim. Se alguém me perguntar, velho, ser pastor é difícil, eu diria zero. Zero. Ser pastor é massa, velho. Ser pastor é uma bênção. Eu sei as implicações que isso tem na minha vida. Mas aí eu posso tornar isso ou mais leve ou mais pesado. Eu posso complicar ou não complicar. Essa tríade é massa. Eu me debruço todos os dias. É meu ponto de avaliação. É onde eu sempre estou me vendo. E quem está aí, que é da comunidade, sabe do que eu estou dizendo. Eu sou isso mesmo, na boa. E assim, gosto de gente. Não consigo assistir. Às vezes a igreja cresce uma proporção que você não consegue assistir individualmente as pessoas. Mas você tem uma igreja constituída por muitos pastores, que esses pastores servem a igreja de Deus, porque quem edifica a igreja de Deus é a igreja de Deus, não é o pastor que edifica a igreja. Isso aí é católico. Isso é católico. Clerical é um cara para a comunidade, nós somos a comunidade para a comunidade, nós somos uma comunidade. Claro, as atribuições que são nos dadas e a honra que cada um compreende, os nossos guias, honra esses caras. É um mandamento no Senhor para que eles tenham revelação. Tranquilo, quem quiser entender isso. Agora, quem tem que falar isso? O pastor. De que maneira? Com bem humildade, irmãos. Olha, com humildade, por favor. Está dizendo aqui que os guias de vocês precisam ser honrados. E assim, honre os seus guias. E de preferência, eu também estou aqui, sou guia. Honra, cuida de mim, cuida. Não fique só na crítica. Porque o que mata a gente também, às vezes, são esses indivíduos dissimulados. Gente que às vezes não tem critérios para discordar. Eu já ouvi muita coisa na minha vida, brother, que me abateu, que me deu vontade de desistir do ministério. Pelo menos 2 vezes eu sofri isso. Me entrou um espírito de inferioridade, um abatimento. Na primeira foi muito complexo. Praticamente foi em cima das minhas férias, eu quase perco minhas férias. A segunda não, foi coisa quase que recente. Quando eu ouvi, eu entendi, me importei e falei, olha, o que está falando e quem está falando, eu preciso compreender que deve estar falando por alguma razão. Eu preciso descobrir que razão é essa. O que está sendo dito, eu vou aproveitar, ver o que é que serve para mim, não é o que não serve, mas quem está falando precisa de cuidado. E eu vou nesse momento, orar ao Senhor para que eu não tenha raiva, para que eu não desenvolva ira, para que eu não desenvolva ressentimento e nem tenha angústia. Eu trabalhando isso dentro de mim, eu vou conseguir cuidar dessa pessoa. E depois eu voltei e tratei, está tudo tranquilo. Se não está do lado de lá, do lado de cá está muito tranquilo. Mas vai ser sempre assim. Se eu fosse empresário, ia ser assim. Se eu fosse médico, ia ser assim. Se eu fosse feirante, ia ser assim. Se eu fosse dono de mercado, eu sempre ia ter algum problema para resolver. Agora, resolver no lugar onde você acha massa, isso aqui, que é pastoreio, que é um lance fantástico, é o melhor lugar do mundo, é o maior privilégio do mundo. Por isso que muita gente quer ser pastor, iludido, né? Porque quando você olha, diz, é o melhor lugar do mundo, mas não é lugar para mitos, não é lugar para totem e não é lugar para heróis, é lugar para humanos. Quando você se desumaniza, você se perde. Por isso que Jesus não se perdeu. Porque ele comia, bebia, andava, chorava, dormia, orava. Isso. Ele diz, a minha comida e minha bebida. Ele comia comida, carne, churrasco, comia picanha, de picanha de carneiro. Ele comia, ele fazia festa, ele ia na casa de gente que não era crente. Ele comia, foi chamado festa. De beberrão, né?
Com melão e beberrão de vinho. Eu não quero nem entrar nesse detalhe. Não quero nem entrar nesse... Que tipo de vinho era esse, não é? Mas assim, era um indivíduo humanizado. E assim, quando queriam prender ele dentro de uma caixinha, ele sempre saía da caixinha. Por isso que a galera matou ele, porque disse, esse cara não nos representa. Ele não nos representa, ele é muito humano, a gente precisava de um cara mais divino, quase que um panteão grego. Então, pastor, é a humanidade que faz a gente não adoecer. Não negue sua humanidade. Também não se acomode em cima dos seus pontos fracos ou pontos que a gente chama de pontos de dor. Procure alguém que você possa conversar, trocar ideia. Eu tenho um cara aí que entrou aqui na estante que eu vi, acho que é Genildo está aí. Ele é um cara massa, eu amo Genildo, é um cara muito leve, a gente pouco conversou assim. Eu converso basicamente com meus pastores, né? Eu tenho 6 pastores, 7 pastores que eu tenho um relacionamento, e tem outros pastores de PGs que também são meus pastores, tem realmente o status de pastor, de cuidadores, mas os meus pastores eu converso, e eles sabem do meu coração, sabem dos meus pecados, sabem das minhas fraquezas, e eu não nego essas coisas, eu também não tenho dificuldade de mostrar para nenhum ser humano comum. Tenho amigos que não são pastores, membros da minha igreja, que eu confesso, sabem do meu coração. Isso... Porque eles vão deixar de me amar porque eu sou humano? Pode dizer alguma, brother. Eles me amam porque eu sou humano. Se eu não fosse humano, eu seria para eles um totem, um ídolo. E o dia que eu caísse e quebrasse, eles me abandonariam. Então não se torne um ídolo da sua igreja, porque o dia que você cair, eles vão junto com você. Joia. Guru. Arremata aí dicas. Tente pontuar aí algumas dicas, suas dicas para a pastorada aí, para manter a saúde espiritual. Dicas do Mel para o pastor manter a saúde espiritual. Não, vou dizer coisa que todo mundo já diz. Primeiro, cuide de si mesmo, para depois cuidar do rebanho de Deus. Segundo, compreenda a sua humanidade, sua fragilidade. Escreva aqueles aspectos da sua vida que você não está agindo bem, que não está legal. E diga, eu preciso buscar resposta para isso aqui. E é legal, pode ser em terapia, pode ser em literatura. Terceiro, tem amigos, pelo menos 3, 4 amigos, que você possa se reunir para jogar dominó, para jogar um baralhinho, para dar risada, para contar piada, para jogar um futevôlei, para andar de bicicleta, para andar de moto. Ah, meu pastor é todo playboyzinho, tem moto. Massa, é isso aí, tranquilo, tá me fazendo bem. Pode estar fazendo você porque você não sabe o que é andar de moto. Andar de moto é massa. Então, tem relacionamento, tem amigos. Compreender a sua relação com a igreja. Sua relação com a igreja é uma relação de cuidado de Deus. Pega essa tríade de 1 Pedro 5, leia lá sozinho, peça a Deus que revele, que dê discernimento para você. Uma outra coisa, quando se sentir mal nesse período agora, clinicamente, vá procurar médico, busque soluções médicas, abra o seu coração, fale das suas fraquezas. Quando estiver no púlpito, que sentir desejo, não use você como exemplo de alguém que é vencedor, que é vitorioso. Fale das suas debilidades, das suas fraquezas, se for preciso. Não precisa também ser muito crasso, né? Ser muito, como dizer assim, muito claro, mas fale, transmita de que existe em você imperfeição. A outra coisa que eu digo, cuide da sua vida financeira, para que você não se torne um indivíduo amedrontado do dia de amanhã. Entenda o que é dinheiro para você. Aprenda a viver um projeto de consumo que te dê autonomia. Se não estiver dando dinheiro por conta da demanda ser maior do que o recurso, não entre em crise, busque no Senhor, crie empreendimentos paralelos. Isso são tendas. Isso Deus vai fazer você ser honrado. A igreja vai compreender isso. Não se torne refém, não é, de uma comunidade por conta de dinheiro. A outra coisa, velho, seja livre. Seja livre. Use a sua igreja, use os irmãos que são bons pra caramba, sabe? Use todos os irmãos, tem muita gente boa. Davi, não existe um lugar que tenha mais gente boa no mundo do que uma igreja. Verdade. Eu tenho que seja um treinador, pastor. Olha o cara, fala, esse cara aqui é bom nisso aqui, vem cá, faça aqui, brother, pega aqui, vamos lá. Distribua a tarefa, não leve o peso todo nas costas. Claro, você vai ter que dividir os louros, né? Você vai ter que dividir a glória, e às vezes a gente não quer dividir a glória. E vai ter que um dia dizer assim, eu louvo a Deus pela vida do irmão Copo, e não fala no nome do pastor, o cara vai ter crise de abatimento. Então, divida, repartilhe, compartilhe, porque no túmulo ninguém louva. Daqui a pouco você vai morrer, eu vou morrer, vamos passar, e vamos deixar uma geração aí
viva se Jesus não voltar de maneira extraordinária. Então, esses são conselhos simples e viver com alegria, servir com alegria, dizer para si mesmo, ministério é massa. E pastoreio é fantástico. Não usa aquela expressão, pastoreio é bruto, viu, velho? O negócio é complicado, cuidado. Quando alguém vem para mim dizer, para cuidar de gente, né, rapaz, gente, eu já olho para a pessoa e digo assim, não, todo mundo tem as suas, assim, todo mundo eu também sou complexo. Se tu me conhecer mesmo na intimidade, tu vai ver que eu sou complicado. Então, não criar esses estigmas depreciativos, não permitir que a tua mente produza um modelo de pastoreio que está fora da realidade da humanidade. Seja humano, ame, cuide, sirva, durma, coma. Durma depois do almoço. Se alguém ligar e disser, cadê o pastor? Está dormindo. Mas dormir numa hora dessa fique tranquilo que de madrugada ele vai lhe ligar também para saber se você está dormindo. Porque o cara tem uma demanda diferente. Então, durma, faça isso com liberdade diante de Deus. Você está diante de Deus, eu estou diante de Deus. Quando ninguém está me vendo, eu estou diante de Deus. Eles não estão me vendo. E é para Deus. Tão simplesmente para Deus que a gente vive. Deus abençoe a sua vida, Davi. Eu fico feliz. Para a gente encerrar aqui, olha que eu falei que a gente não ia mais uma hora, mas já está quase aí. Agora, suas dicas para a igreja, para a membresia, né? Não, sem querer fazer distinção, né? Sim. Lá em cá, ministério é conjunto, né? Mas suas dicas para dicas práticas de como a igreja deve cuidar bem para que o seu pastor esteja emocionalmente saudável. Lá no meu corpo de liderança, o presbítero chegou para mim e falou assim, pastor, escuta aqui, pastor bom é pastor vivo, viu? Pô, velho, diga para ele que ele ore por mim e que multiplique isso muito em muitas igrejas. Então, a dica para as igrejas é o seguinte, igreja de Deus constitui um homem com um ministério específico e o chamado desse homem é cuidar dos interesses de Deus dentro dessa comunidade. Ele tem atributos que são muito complexos. Então não julgue o seu pastor por um momento específico, seja um ato mais duro ou um ato incompreendido. Sempre se aproxime e pergunte o que é que está acontecendo. A segunda coisa, sempre ligue e pergunte, pastor, o que é que está acontecendo? Está precisando de alguma coisa? O que é que tem faltado para os irmãos? Porque às vezes nós somos para todo mundo, mas nem todo mundo são para nós. Então, igreja, nós temos necessidade de que vocês sejam para nós também, sabe? De você orar pelo seu pastor. Não só orar, mas nessa oração ser movido a querer saber como é que ele está. A terceira coisa é olhar alguns personagens bíblicos que nos ajudam a entender isso. Tipo, Moisés estava numa batalha e a Bíblia diz que era um sinal do poder e da prevalência de Israel sobre o inimigo, era ele estar com as mãos estendidas. Vou pregar amanhã de manhã. Que bênção, Deus te abençoe. Quando te prega, mas pregue mesmo. E aí a ideia é, olha, fica percebido se os braços começarem a cansar, apoie. Não fiquem esperando quem vai, não. Você vai. Se você viu, é você que vai. Então, eu sempre digo, se você descobriu que tem alguma falha dentro, uma falta dentro da sua comunidade, a culpa não é do pastor, não. É de você que viu e não ocupou. Porque você pode estar vendo um lugar ali que Deus está te dizendo, esse lugar é seu. Comunique ao seu pastor o que você está vendo para ver o que é que ele pode lhe dizer. Então, cuide nesse sentido, distribua as cargas. Diga para o seu pastor, eu estou sentindo que o Senhor gosta muito de controlar, mas se o Senhor quiser me dar uma oportunidade, eu posso lhe servir. Está acontecendo uma coisa aqui agora na igreja que é massa. Eu tenho um garoto que chegou lá agora, que ele veio de outra comunidade. E lá nessa comunidade ele aprendeu isso, a servir a pastor. E eu fiquei todo deslocado. Um dia desse ele me chamou e falou assim, olha, estou colocando um rapaz novinho, estou preparando ele só para cuidar de você. Ele vai ficar olhando você, olhando a sua camisa, olhando sua testa, se tá molhada para enxugar, vai lhe dar água. Ele vai ser o seu moço. Eu me senti como Elias, né, tendo um moço Eliseu. Eu falei, meu Deus, eu não estou acostumado a isso. Então esse menino, ele é tão precioso que quando eu estou no culto, toda hora ele vem. Pastor Mel, você está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou aqui vendo. Eu achei isso lindo. Mas isso é um protótipo de gente que olha para o pastor e tem misericórdia. Então, igreja, usa de misericórdia com essa figura que Deus colocou para liderar. Porque é muito simples. Gamaliel disse,
Ferir o pastor, às vezes as ovelhas dispersam. Então cuide do seu pastor, seja um escudeiro do seu pastor, diminua algumas possibilidades. As igrejas hoje que têm mecanismo de multipastoreio através de pequenos grupos familiares, eles dividem isso muito bem. A nossa igreja hoje é muito mais cuidada pelos meus pastores de PG do que propriamente comigo, porque eu cuido dos meus pastores cuidam deles. Sim, sim. Mas você não tem acesso a essas pessoas comuns? Claro que eu tenho, eu vivo com eles. Só que eu não consigo mais me dar para eles. Assim como Jesus também teve dificuldade com um grupo de amigos, Maria e Marta, e Lázaro morreu, foi lá buscar e disse, eu não posso ir agora, eu amo vocês, são meus amigos íntimos, mas não posso ir, eu estou aqui, eu vou. Quando chegou já não deu mais tempo, você viu a queixa, né? Então, desde aquele tempo a galera se queixa, então é comum se queixar. Mas aí Jesus olha e diz, isso aqui eu entendo vocês. Chorou, disse, Lázaro também é meu, eu sinto pela morte dele, mas vamos fazer algo aqui e fez algo maravilhoso, né? Então a queixa vai ser sempre comum, então você sempre vai ter queixa do seu pastor, mas sempre compreenda, antes de questionar, compreenda. Cuide desse homem agora pós-pandemia, porque ele está saindo de um clima pós-guerra, e a liderança que está na guerra é complexo, porque muitos tiros estão sobre ele. Eu estou sofrendo no meu corpo muitas questões que eu não sofria antes da pandemia. Sabe? Primeiramente que eu engordei, ganhei peso. E eu sei que não é porque eu aumentei a quantidade de comida, é porque o nível de estresse aumentou. Semana eu fui para o médico e ele disse, olha, sua bateria aí, marca passo está massa. E eu falei para ele que eu tive uma crise de pressão alta, foi para 16. Minha mulher cuidou de mim, falou, é bom ver isso aí. E aí, são esses elementos que às vezes a gente fica no anonimato, a igreja não sabe, e aí o cara morre, vai todo mundo chorar lá, dá vontade de levantar e dizer, ei, não chore, não chore, não chore, não chore. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Mas assim, cuida do seu pastor, vê se está faltando alguma coisa na casa dele. De vez em quando entra lá e vê a geladeira dele, para ver se a geladeira dele tem comida, sabe? Convida para almoçar na casa dele, me convidem, tá? Convidem para almoçar na sua casa. Sempre faça um mimo no seu pastor. Cuide dele, faça um mimo. Valorize, honre ele, sabe? Eu acho que isso é importante. Porque essa demonstração de carinho, né? Demonstração de carinho. Quando você honra um pastor, velho, ele ganha um ar extraordinário, sabe? Ele ganha poder, ele ganha força, ele é energizado para dizer, não, agora sim, eu já fazia com desejo de servir, mas agora eu tenho outra energia. Isso não significa dar um presente, um micro-ondas. Também sim, se quiser dar um presente, um carro, um micro-ondas, uma bicicleta, dê o cara. Percebeu que o cara está gordo? Não faz crítica, diz, olha, eu vou lhe dar uma bicicleta de presente e nós vamos caminhar juntos. Porque às vezes a pessoa descobriu o que está errado, não é difícil, viu, Davi? Eu sou perito em descobrir erro. Agora, ser solucionático é para poucos. Não é? Então, são esses meus conselhos e eu tenho certeza absoluta que Deus deu para a gente esse momento. Quero pedir desculpas por algum momento usar a mim mesmo como exemplo para alguma coisa, mas assim, é importante estar aqui, para mim é um momento muito gostoso, e estar com você para mim foi um momento lindo, viu? Meu, cara, que bom, rapaz, esse bate-papo. Eu falei que já estava esperado esse bate-papo aí, né? Eu tenho convicção de que esse foi um tempo que Deus preparou para a gente conversar, para instruir, né, para a gente compartilhar as nossas fraquezas como pastores. A gente viu aí, tem muitos pastores ainda presentes aqui ainda na live, e a nossa intenção era essa, compartilhar com vocês, ajudar cada um de vocês nesse tempo, porque de fato, né, diz a estatística, a pesquisa, né, que é a segunda profissão, né, profissão entre aspas, mais solitária, né, mais solitária do mundo, né, o vigia, né, o vigilante e o pastor, né? Mas a nossa intenção foi essa, a gente ajudar os nossos colegas, irmãos, e nas suas limitações, dificuldades. Claro que aqui a gente não dá para tratar dos problemas de todos, não, né? Mas foi um pequeno fragmento que a gente deixou para abençoar, para ajudar os nossos irmãos. Mel, obrigado demais. Valeu muito mesmo. E pode deixar agendado, hein? Olha lá. Mas foi e eu quero... vida financeira, hein? Ó, depois se fala.
deixa só dar 30 segundos. Eu quero abençoar todos os pastores, suas esposas, seus filhos. Se alguma coisa eu falei aqui que de alguma maneira trouxe para você qualquer nível de constrangimento, não leve em conta não. Coloque diante de Deus e ore por mim. Eu quis traduzir aqui um sentimento de misericórdia, porque eu estou no mesmo barco que você, nós estamos na mesma caminhada, e assim, eu tenho plena consciência de que nós vamos chegar lá. Se chegar mais velho ou mais novo, nós vamos chegar lá. Se vamos nos aposentar ou não, nós vamos chegar lá. Nossos filhos já deram certo, nossos filhos são uma bênção. Se vão ter boas profissões ou não, eles vão dar certo. Deus vai usar a vida deles. É verdade, é verdade. E para você que nos acompanhou aqui, muito obrigado pela sua companhia, né? Obrigado pela sua disponibilidade de reservar esse tempinho para ouvir gente como mais, para ouvir Mel, né? Eu nem, né? Estou de fora, só eu fico apenas aqui. Mas obrigado, porque você poderia fazer qualquer outra coisa nesse sábado, mas resolveu nos dar esse apoio. Então, obrigado. Aproveita aí, ó, passa lá, curte lá a Batista Esperança, curte o Mel lá, entra lá nas redes sociais, entra nas redes sociais da Quinta. Aqui uma dica aí, olha, não perde o culto da sua igreja, não. Mesmo online, não perde não. Você está em casa, tranquilo. Assiste os cultos da sua igreja. Ó, aproveita aí. Daqui a pouco a gente tá... Mel já voltou, né, Mel? Já voltamos. Você já voltou, né? Voltamos sim. Já voltamos, já presencial já. Boa, boa, boa. A gente está perto aí. Nós estamos perto de voltar. Está bem pertinho aí. Tá bom, gente? Obrigado demais a sua presença. Eu falei que a gente vai disponibilizar aí no YouTube. A internet, acho que é do Mel. Deu uma falhada ou é a minha, não sei. É internet, viu, gente? Internet. Muito obrigado. Tá? Deus abençoe. A gente vai disponibilizar, talvez hoje à noite ou amanhã, a gente vai disponibilizar no YouTube, tá certo? Para você ouvir e enviar para outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe demais. Deus abençoe demais sua vida. E orem, continue orando pelo seu pastor. Continue orando pelo seu pastor. Paga um preço. Aí separa um tempo semanalmente e ore pelo seu pastor. Tá bom? Olha os conselhos que o pastor Mel deu aí. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Mel, joia. Tamo junto aí. Orando uns pelos outros aí. Não esqueço, não. Amém, amém. Beijo grande. Joeli, um beijo para você, Joeli. Patrícia, um beijo grande. Só tem gente boa aqui hoje, rapaz. Só, cara. Gente aí de outro estado, da Paraíba, de um monte de lugares aí. Salvador. Abração, Mel. Tchau, tchau. Paz, querido.